Fala galera, vamos estudar agora um pouquinho de composição química dos seres vivos. Como é que os seres vivos se organizam e se compõem, né? Então, o corpo dos seres vivos ele é formado por substâncias inorgânicas representadas pela água e pelos sais minerais e por substâncias orgânicas representadas pelos açúcares, carboidratos, gorduras, que são os lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Então, a água é uma substância mais comum e abundante no nosso planeta e ela não é abundante apenas no meio ambiente. Ela representa cerca de 75% das substâncias que compõem o corpo dos seres vivos. O surgimento e a manutenção da vida do nosso planeta estão associados à água. Mas quais são as características da molécula da água, né, para ela ser tão importante para a gente? Primeiro, as pontes de hidrogênio. A molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A disposição espacial desses átomos não é linear. Essa disposição estabelece na molécula uma zona positiva de um lado e uma zona negativa do lado oposto. Moléculas que apresentam a zona positiva e negativa são chamadas de moléculas polares. E a água é, portanto, uma molécula polar. Em função da sua disposição e de seus átomos e de suas polaridades, cada molécula de água tem a tendência a se unir a outras 4. Então, por atração entre cargas elétricas opostas, o hidrogênio positivo de uma molécula é atraído pelo oxigênio negativo de outra. Esse ponto de contato estabelece uma ligação denominada ponte de hidrogênio. Então, aqui, ó, o oxigênio está atraindo o hidrogênio dessas 2 moléculas e o seu hidrogênio está sendo atraído pelo oxigênio de 2 outras moléculas. O poder de dissolução da água tem grande importância, sendo também chamada de solvente universal. Essa propriedade está relacionada com a sua polaridade, né, da molécula da água e seu grande poder de adesão. Quando uma molécula polar entra em contato com a água, esta tem a tendência a se envolver as moléculas do soluto, separando-as. Além de dissolver moléculas orgânicas polares, a água também é um excelente solvente para sais, como o sal de cozinha, o NaCl. E as moléculas de água aglomeram-se ao seu redor de cada item de íon, separando-os. Então, olha aqui, ó, o cloro negativo, o sódio positivo. Então, aqui, ó, a parte positiva da água envolve todo o cloro e separa ele do sal. E a parte negativa da água, que é o oxigênio, ó, envolve o sódio, que é a positiva. Beleza? A propriedade solvente da água é muito importante, pois todos os reagentes químicos contidos dentro das células estão dissolvidos na água e todas as reações químicas celulares ocorrem em meio líquido. As substâncias que se dissolvem em água são chamadas de hidrofílicas e as que não se dissolvem em água são chamadas de hidrofóbicas, são apolares, por exemplo, os lipídios. A insolubilidade tem um papel importante para as células. Graças a ela, as células mantêm-se íntegras, delimitadas por uma membrana rica em lipídios, que nós vamos ver mais para frente. A solidificação. Para ocorrer, é necessário haver liberação de calor. Para tornar-se gelo, a água precisa liberar muito calor. Isso só ocorre se ela for submetida a uma temperatura de 20 graus Celsius. Essa característica é muito importante para a vida na Terra. Se a água congelasse em temperaturas ambientes, por exemplo, os seres vivos morreriam, uma vez que a água presente em suas células congelaria facilmente, formando cristais de gelo que perfurariam as estruturas celulares. Os sais minerais são substâncias inorgânicas constituídas por elementos químicos unidos por ligação iônica. Quando um sal é colocado em água, seus componentes se separam, ou seja, dissociam, em partículas eletricamente carregadas, os íons. Íons derivados de diversos sais minerais são essenciais ao organismo. Sua falta pode
afetar seriamente o metabolismo celular e até mesmo levar à morte. Então, o íon de cálcio, por exemplo, está presente na coagulação do sangue e na contração muscular, além de estar presente também nos ossos, né, galera? E eles regulam os processos fisiológicos. Apresentam-se 3 formas diferentes nos organismos, dissolvidos na forma de íon na água do corpo, formando cristais como carbonato e fosfato de cálcio encontrados no esqueleto e combinados com moléculas orgânicas, como o ferro na molécula de hemoglobina, o magnésio na clorofila e o cobalto na vitamina B12. Os sais possuem várias funções: formação de esqueletos, transporte de oxigênio, fotossíntese, equilíbrio da água no corpo, transmissão de impulsos nervosos e um bom funcionamento de suas enzimas. Então aqui, a composição química, né? O cálcio, né? Ele forma ossos e dentes, atua no funcionamento de músculos, nervos, coagulação. Estão presentes, né, nos laticínios, hortaliças de folhas verdes, como brócolis, espinafre, etc. O fósforo já forma ossos e dentes também. Participa na transferência de energia de molécula do ácido nucleico. O sódio ajuda no equilíbrio dos líquidos do corpo. O cloro, ele atua com o sódio no ácido clorídrico do estômago. O potássio, ele age com o sódio no equilíbrio de líquidos. O magnésio, ele forma clorofila e atua em reações químicas junto com enzimas e vitaminas. O ferro, né, ele forma a hemoglobina, que ajuda a levar o oxigênio. E eles podem estar presentes, né, em frutas, verduras, feijão, hortaliças de folhas verdes, cereais, peixes, fígados, carne, gema de ovo, legumes, no sal de cozinha, né, no sal natural dos elementos, né. Então, gente, é muito importante a gente ter uma alimentação bem balanceada. Os componentes orgânicos, nós temos, por exemplo, o carboidrato, que é também chamado de glicídio, né? São substâncias que apresentam carbono, hidrogênio e oxigênio, e em alguns carboidratos, além desses elementos, apresentam também o nitrogênio ou enxofre. Função: os carboidratos têm basicamente função energética, sendo dentre os compostos orgânicos o que fornece maior energia. Então, ele é a nossa principal fonte de energia, né? Podem atuar também na função plástica, participando de estruturas que constroem o corpo dos seres vivos. Um exemplo, a celulose. Além disso, os açúcares participam de composição química dos ácidos nucleicos, né? O nosso DNA e RNA. Os monossacarídeos são os açúcares simples. Os disacarídeos são os açúcares formados pela reunião de 2 monossacarídeos, um exemplo, a sacarose. E os polissacarídeos são os açúcares mais complexos, né? Moléculas grandes, como celulose e amido. Qual é a importância dos açúcares para os seres vivos? Principalmente a energia para formar praticamente toda a matéria orgânica, né, no nosso corpo. Uma vez que apenas as plantas e as algas e as bactérias fazem fotossíntese, então nós retiramos esses açúcares destas produtores. Os lipídios são substâncias fisicamente caracterizadas pela insolubilidade em água, e nós temos os glicerídeos, que são os óleos e gorduras, os fosfolipídios, que compõem a membrana, cerídeos, cera, esteroides, os hormônios, e carotenoides, que estão presentes nas plantas, né, com importante papel na fotossíntese. Função: depois dos carboidratos, eles são a nossa segunda fonte de energia. As gorduras sob a pele atuam como isolante térmico, mantendo o calor. Nas sementes de muitas plantas, eles armazenam o óleo para nutrir o embrião. São importantes na composição da membrana celular, no colesterol, formando os hormônios, né? E as ceras impermeabilizantes nas estruturas de folhas, frutos, pétalas, reduzindo a evaporação. Então, as proteínas são formadas essencialmente por carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e enxofre, e são macromoléculas formadas pela união de várias moléculas menores, denominadas aminoácidos. Elas desempenham funções, né, como participam da composição da membrana celular, do citoesqueleto, mantêm as formas das células, participam da formação dos cascos, unhas e pelos dos animais, como enzimas, anticorpos, hormônios, né? Supre o organismo de substâncias que permitem o crescimento e regeneração de partes do corpo. Então, aqui são as cadeias de proteína, né?
Ó, formada pelos aminoácidos. Os ácidos nucleicos é que controla todo mundo, tá, gente? Ele é o nosso DNA e RNA. Então, eles são assim chamados porque foram descobertos primeiramente no núcleo da célula. São os maiores e mais importantes e estão presentes em todas as formas vivas, desde os vírus até os mamíferos. O RNA e o DNA são formados por dezenas e centenas ou até milhões de moléculas denominadas nucleotídeos. Portanto, os ácidos nucleicos são polinucleotídeos. Os nucleotídeos é moléculas formada pela união de 3 outras moléculas. Um ácido fosfórico, um monossacarídeo e 5 carbonos em pentose. Então, aqui, ó, como é que eles estão, né? O ácido fosfórico, os 5 carbonos em pentose, né? A base nitrogenada, que tá aqui, e o monossacarídeo. Então, qual é a importância deles, né? Eles comandam o funcionamento das células do organismo porque contêm os genes, nas quais são escritas instruções para a fabricação de proteínas. O DNA é o principal constituinte dos cromossomos e é nele que estão os genes responsáveis por todas as características dos indivíduos. As vitaminas, né? Nós temos as vitaminas A, D e K, por exemplo, que são substâncias de naturezas lipídicas. E temos aquelas também que o termo de vitamina é empregado para substâncias orgânicas necessárias ao organismo em pequenas quantidades. Então, olha só, a vitamina A, que é o caroteno, a sua falta, né, sua deficiente, pode causar cegueira noturna, pele escamosa. A B1 pode causar inflamação e degeneração dos nervos. A B2, fotofobia. A B3, a pelagra, lesão das peles e distúrbios digestivos. A B6, a dermatite. B12, anemia. C, escorbuto ou inflamação das mucosas. A D, o raquitismo. A K, pode causar ausência ou dificuldade de coagulação sanguínea. Onde nós encontramos as vitaminas? Gema de ovos, hortaliças verdes ou amarelas, frutas, fígado, manteiga, cereais, carne, leite, ovos, fígado, cereais não beneficiados, peixe, tomate, verduras. Então, mais uma vez, a importância, né, da gente ter uma alimentação bem balanceada para que não nos falte, né, nem sais minerais, nem vitaminas, nem outros tipos de substâncias importantes para a composição do nosso corpo. Então, galerinha, bons estudos e fiquem com Deus.